pesquisando a respeito. Porque, como a gente lida muito com filosofia, vocês sabem que o filósofo, a pessoa que opta por centralizar o seu estudo na filosofia, ele acaba se tornando um amigo do saber. E muitas vezes se faz necessário aprender sobre assuntos diversificados. Eu vou... Porque em todas as formações acadêmicas, existe a psicologia. Sempre se aprende psicologia para que a gente possa lidar com o comportamento das pessoas, pelo menos no básico, no dia a dia. E isso acaba gerando aprendizado. Hoje eu decidi, falar a respeito disso, porque eu digitei no Google uma pessoa invertida. Um indivíduo invertido, mais ou menos isso. Nem me lembro mais como que eu busquei a pesquisa. O Google me mostrou Freud. E eu gostei. Eu li. Se eu ainda não li tudo, eu li quase tudo. Porque já faz tempo que eu venho me questionando a esse respeito. Dessa situação. De uma pessoa invertida. Eu procurava a resposta. Eu buscava em mim mesmo, nos meus conhecimentos, no dia a dia. Mas agora eu já entendi o que é uma pessoa invertida, os valores invertidos, a moral invertida. Parece até que o buscador sabia o que eu estava procurando. Um indivíduo invertido, ele não ama ninguém e nem vai amar. Ele não tem nenhuma sensibilidade. Ele vai contra tudo o que é moral. Tudo. Embora ele aparenta ser uma pessoa, mas que ele não é. Ele mostra um comportamento que não é dele. O que chamam de hipócrita. Que na verdade é um ser egoísta. Que se faz de bonzinho para ser o centro. O egoísmo dele é tão grande, mas tão grande, que ele quer ser chamado de bom, mas ele não é. Porque embora com os outros ele é dado a fazer favor até absurdos, que ninguém pede para esse indivíduo. Favor que as pessoas têm até vergonha de pedir, para esse indivíduo invertido, as pessoas não têm vergonha de pedir certos tipos de favor. Só que em casa, com a esposa, ele é sórdido e cruel. Em casa, ele não faz nada. Inclusive, um outro profissional que eu procurei, que eu pesquisei, que o buscador me mostrou, existem muitas perguntas. E as pessoas perguntam, mas e se a gente conversar? Não adianta conversar. Porque ele vai falar uma coisa e não vai fazer nada daquilo que está falando que vai fazer. Ele nunca fez e nunca vai fazer. De repente você se depara com uma pessoa que não é aquela com a qual você se casou. Por quê? Porque ele já conseguiu o que ele queria. Inclusive já conseguiu dominar as tuas vontades. Quando você vê, você passou todo esse tempo, e isso leva muito tempo, procurando se defender, se proteger de alguma maneira.
É difícil sair dessa situação? É, mas não é impossível. Porque ele não vai sair. Ele não vai sair. Ele começa com pequenas agressões e vai subindo de nível, como se diz, até chegar no estágio final, que é a difamação. Ele vai criar uma situação para que, se algo pior ele faça, as pessoas acreditem que ele é o inocente. Então tem que acordar em tempo e prestar atenção. Esse tipo de homem, ele se dá muito bem com as irmãs. A imagem e semelhança, com a pessoa que é a sua imagem e semelhança. Ele busca o próprio reflexo, o reflexo de si mesmo. Esse apego exagerado, que tem muitos veem isso como ai, que bonito, não é bonito coisa nenhuma. Não tem nada de bonito no homem deixar a esposa em casa e ficar enfiado na casa de irmã. Não existe nada de bonito nisso. Nada de bonito e nada de saudável. Tem muito de cruel nisso, tá? Será que ela sabe? Sabe. Segundo o profissional que eu vi as postagens dele, sabe. Mas não se importa. Porque ela também não tem empatia. Embora aparentemente ela se mostre também uma pessoa boa, mas não é. Se você verificar a bondade que faz, não tem nada de bondade, não tem nada concluído. Tem só esboço. Só rascunhos, nem rascunho não é, porque rascunho, se você consegue passar limpo. Então prestem atenção nesse tipo de comportamento. Em casa ele tortura a esposa, com toda espécie de tortura. Quando a pessoa está fraca, ela aguenta mais tortura, porque parece que ela está aguentando, mas na verdade é porque ela não consegue reagir. Quando ela consegue reagir, ele fica pior. Ele não vai melhorar, ele vai ficar cada vez pior. Porque, vamos dizer assim, o pilantra, o mau caráter normal, não, mau caráter normal não existe. Quem normaliza o mau caratismo é esse mau caráter doentio. Essas pessoas que são pilantras, quando elas são desmascaradas, a tendência dela é já ir tentar dar uma melhorada. Mas nesse caso não. Esse indivíduo cruel, sórdido, que não tem palavra para definir, a psiquiatria define, mas eu não sei. Ele não tem cura mesmo. Ele normaliza tudo quanto é coisa, tudo o que é devasso é normal para ele. Então fiquem atentas. Não sou eu quem está dizendo que esse apego exagerado com a irmã faz parte do quadro doentio. É a psicanálise. O reflexo de si mesmo. Ele busca, ele quer sempre estar vendo ele mesmo, o espelho, a imagem e semelhança. É isso. Em casa, maltrata. Faz de tudo. Até o fim. Não sei qual fim será. Mas é assim que essa pessoa age. Tá? Eu vim aqui para dar esse recado. Com um pouco de medo até. Mas o recado está dado. Muito obrigada.